Perguntas a fazer antes de escolher uma pessoa para casar. Conta-se de um jovem que decidiu não se casar até que encontrasse a mulher perfeita. E anos mais tarde ele a encontrou, mas ela estava procurando pelo homem perfeito. Então, é preciso conhecer a si mesmo antes de procurar alguém para ser cônjuge. Imagina um homem fazendo compras de roupas sem saber que tamanho ele veste. Qual seria o comprimento da sua roupa? Qual seria a medida da sua cintura? Primeiro ele precisará tirar algumas medidas e somente depois poderá encontrar as roupas certas para ele. Então uma pessoa precisa conhecer a si mesma para achar o cônjuge correto. Suponha que fulana de tal pense que determinado homem poderia ser uma boa pessoa para se casar. Como ela poderia saber? Ela deveria observá-lo em várias situações. Descobrir sua reputação na comunidade, na igreja, se possível, conversar bastante com ele. Deveria fazer-lhe perguntas sem deixar de ser uma boa ouvinte. E, acima de tudo, compartilhar as suas observações resultantes desse processo. Qualquer casal que esteja pensando sobre casamento deveria fazer algumas perguntas um ao outro. Seria sábio um casal e uma terceira pessoa discutir essas questões. Eu poderia, como pastor, como conselheiro bíblico, sugerir dezenas de perguntas sobre vários assuntos que podem ser feitas, mas eu vou destacar apenas algumas delas. São perguntas que são trabalhadas, ou pelo menos devem ser trabalhadas, pelo conselheiro bíblico no processo pré-nupcial. E esse aconselhamento deve acontecer aí ao longo de um período, ou vários períodos ou sessões. Isto dá ao casal tempo para pensar, de conversar sobre questões que surgem. Alguns pastores vão designar tópicos para o casal discutir entre sessões de aconselhamento. Então, o pastor pode desconstruir coisas que o casal não considerou. Mas, por exemplo, ele pode designar uma tarefa de preparar-se para o casamento. Ele poderia indicar um livro, um artigo para ler. Ele pode aconselhar que passem mais tempo com a família, ou até mesmo com o outro. Enfim, isso é necessário, afinal estão prestes a firmar uma aliança para o resto de suas vidas. Mas antes de sentar e fazer estas perguntas, considere algumas diretrizes para iniciar a abordagem. Sorria. Faça as perguntas de uma maneira amigável, descontraída. Não faça uma pergunta após outra como se estivesse lançando pedras ou atirando balas com revólver. Passe aí um tempo falando depois das perguntas. Então a pessoa não vai se sentir como se fosse um alvo, como se estivesse sendo questionada, investigada ou passando por um teste. Faça perguntas que não possam ser respondidas com uma palavra. Sim, não. São respostas sérias. Pergunte qual é a opinião da pessoa. A maioria das pessoas preferem falar sobre si mesmas do que ouvir. Então comece com perguntas fáceis. Não faça perguntas pessoais demais para começar. E depois de fazer uma pergunta, focalize sua atenção completa sobre a pessoa. Ouça cuidadosamente. E não fale em demasia. Dê a outra pessoa tempo para falar. Tá bom? Fique tranquilo que eu vou disponibilizar todas elas em textos para os meus queridos alunos. Vamos às perguntas básicas. As primeiras que eu vou pontuar, elas ajudam o conselheiro, o pastor ou o casal a saber se precisam de mais tempo antes de decidir se casar. Perguntas como: há quanto tempo vocês se conhecem? Isso aqui está pelo conselheiro. Vocês passam muito tempo juntos? Como vocês se conheceram? O que vocês gostam de fazer juntos? O que suas famílias e amigos pensam do seu interesse um pelo outro? Quais são as preocupações deles? Qual é o envolvimento da família na decisão de vocês? Quando vocês querem casar? Quais são as exigências legais que vocês precisam satisfazer? Quais são as suas preocupações ao pensar sobre casar com esta pessoa? Como ela trata você agora?
São perguntas básicas para introduzir. Perguntas sobre vida espiritual, poderia destacar as seguintes. Os dois são crentes? Porque, de acordo com a Bíblia, a luz não deve se casar com as trevas, com a escuridão. E os cristãos precisam se casar com cristãos, como crentes que somos, diferentes daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então, temos um ponto de vista diferente do que é certo e do que é errado. Temos o Espírito Santo que vive em nós, então o cristão nunca deve considerar casar-se com um incrédulo. Há casos, mas isso não é saudável. Você está crescendo na sua fé? Qual é a evidência de que você está crescendo na fé? Porque a pessoa é cristã, mas não tem progresso na fé, não cresce, não avança. Que tipo de caráter você tem? Vocês sabem o que a Bíblia ensina sobre o casamento? Então, o pastor, o conselheiro, ele pode precisar, dar alguma instrução. Perguntar se eles oraram sobre esta decisão. Que igreja eles vão frequentar? Como vocês esperam ajudar a igreja onde vocês vão congregar? Então pode ser difícil aí discernir a vida espiritual de uma pessoa. Os pensamentos mais profundos de uma pessoa podem estar ocultos. E uma maneira de discernir o coração é observar as ações de uma pessoa e seus hábitos quando esta não está sendo observada. Um exemplo. Fulana não deu nada na oferta, mas depois do culto foi comprar uma Coca-Cola. Pediram doações para uma família que perdeu a casa no incêndio e a fulana separou a roupa mais velha para doar. Pediram ajuda para a preparação do jantar na igreja, mas a fulana apareceu depois que quase todo o trabalho já havia sido feito. Se você estivesse pensando em se casar com esta fulana, quais preocupações você teria? Pode ser o fulano também. Vamos ver aqui algumas perguntas sobre atitudes positivas, A pessoa é crítica. A atitude de uma pessoa é como um dia ensolarado em um dia chuvoso. Algumas pessoas passam a maioria do tempo bravas, zangadas. Elas com frequência criticam as pessoas. E casar-se com alguém assim vai trazer uma natureza de crítica para o lar. Muitas vezes, uma pessoa crítica demais nunca está satisfeita e causa a miséria no lar. A pessoa que critica outros criticará você também. Então peça sabedoria para não se envolver nisso. A pessoa é feliz? Lembre-se de que a pessoa não pode fazer ninguém feliz, inclusive o seu cônjuge. A felicidade é algo que cada pessoa escolhe ou rejeita. E não pense que irá mudar a atitude de uma pessoa depois do casamento. Não vai. As pessoas resistem à mudança. Então encontre uma pessoa que já seja o tipo de pessoa com quem você deseja se casar. Encontre alguém que vai animá-lo, vai inspirá-lo. Alguém que vai ouvir você, que vai lhe amar. Pense nisso. Algumas perguntas sobre relacionamentos, Como a pessoa se relaciona com outras pessoas? Podemos aprender bastante observando como uma pessoa trata, por exemplo, seus pais, seus irmãos, seus amigos, garçom, uma criança, outras pessoas. E o respeito que uma pessoa tem por desse respeito vai passar para o lar no casamento. E você pode estar certo de que se uma pessoa é rude, é maldosa, é calculista ou crítica antes do casamento, isso vai continuar no casamento. Então, você se comunica bem? É outra pergunta. Deseja trabalhar para ser um melhor comunicador? Por que eu trato disso? Porque a comunicação não é somente falar, mas é também ouvir. A comunicação ela inclui buscar compreender um ponto de vista ou uma opinião diferente. E a boa comunicação ela é polida, é gentil e ela é discreta. Ela nunca é rude. A comunicação ela é algo que um casal pode trabalhar antes do casamento, é continuar trabalhando ao longo de toda a vida de casados. A comunicação ela é difícil para muitos homens, mas eles podem crescer nesta área se eles tentarem. Vejamos agora perguntas sobre a saúde emocional, E o propósito destas perguntas é de verificar se a pessoa tem uma autoimagem ou visão de si mesma saudável. Eu não vou sugerir as perguntas aqui, mas eu vou lhe dar um exemplo de como uma baixa saúde emocional pode causar dano a um casamento. Uma jovem chamada Fulana de Tal dos Anzóis, ela tinha uma luta secreta. Ela se sentia indigna quando ela era criança, o pai a tinha ignorado, sua mãe estava sempre ocupada demais para ouvi-la. Então ela se tornou uma adulta muito calada e ninguém
pedir a sua opinião e ela não tinha coragem suficiente para falar. Ela tinha um grande desejo de que alguém a notasse, a percebesse. Então um dia essa jovem foi notada, foi percebida por um rapaz que passou a convidá-la para sair. E ele lhe fazia perguntas e amava ouvi-la falar e tornou ela uma moça alegre. Até que ela se sentiu importante, inteligente, bonita, e ela esperou que alguém gastasse esse tempo com ela, falando com ela. Então eles casaram-se. E quando se casaram, ela pensou que todos os seus problemas tinham acabado. Mas o seu jovem, ele tinha que trabalhar com afinco, muitas horas por dia. E quando suas conversas se tornaram poucas, seus antigos sentimentos começaram a voltar. E ela pensava, talvez ele tenha que trabalhar tanto, a ponto de não se interessar por mim? Será que eu não sou interessante? Será que eu não tenho valor? E ela começou a ficar mais quieta, mais triste. Não teve coragem de falar com ele, temendo que ele a considerasse tola. Até que um dia ele voltou para casa e a encontrou de cama, doente. Ele ficou muito preocupado, de forma que fez um chá quente, trouxe para ela, e quando ele sentou na cama e se falaram, a esperança dela ressurge no seu coração. No dia seguinte, ela o encontrou na porta, ansiosa para voltar a conversar. Mas ele estava cansado e a esperança dela voltou a morrer. Mas uma coisa mudou. Quando a esposa ficava desesperada por atenção, ela ficava doente. Cada vez então, seu marido se sentava na cama, falava com ela. E a esposa começou a ficar doente com maior frequência. À medida que os anos se passaram, ambos estavam insatisfeitos um com o outro. Ele ansiava por uma esposa saudável e ela, por causa da sua decepção, somente conseguia receber atenção na forma de compaixão. Então, os conselheiros diriam aqui que essa fulana trouxe uma bagagem emocional para o casamento. E bagagem pode se referir a coisas como tradições, valores, memórias, expectativas. E a bagagem que as pessoas trazem para o casamento pode ser cultural, pode ser emocional, mental e até espiritual. Então é interessante ter uma noção da saúde emocional da pessoa com quem você pretende casar. Você poderá ser a cura, mas também você poderá ser um mal maior na vida dessa pessoa. Posso também destacar algumas perguntas sobre expectativas. O que você espera no casamento? Esperar em demasia de um casamento é perigoso. Você se lembra de uma ilustração que eu dei em uma aula sobre um homem que está procurando uma esposa perfeita? Então, algumas pessoas sonham com um cônjuge perfeito, um casamento perfeito, um amor perfeito. Imaginam quão perfeito tudo vai ser no seu casamento. Quando são atraídos por alguém, sentem como se tivessem encontrado a perfeição em pessoa. Então, depois do casamento, eles ficam desapontados, frustrados, sentem-se como se tivessem sido enganados, ou podem se sentir como se tivessem cometido um terrível engano. Creem que o companheiro ou a companheira perfeitos está ali em algum lugar, mas agora eles se sentem enredados com algo menos do que o melhor. Ou procuram divórcio para que possam buscar novamente pelo casamento perfeito. Então a perfeição não existe nas pessoas ou nos casamentos. Os casais experimentam raiva, dor, solidão, vão descobrir coisas um sobre o outro que eles não gostam, eles vão discordar quanto à melhor maneira de fazer as coisas. Às vezes cada um terá de pôr de lado maneiras pessoais e encontrar uma nova maneira juntos. Isso é trabalho duro. Há bons dias e há dias maus também. Se ambos os cônjuges, marido e mulher, aprenderem a amar, haverá muito mais dias bons do que dias maus. Então você pode perguntar, você crê que o casamento é um compromisso até a morte? Falo isso porque já teve noivos que queriam que nos seus votos matrimoniais constasse o seguinte: no melhor ou no pior, na riqueza ou na pobreza, até que nós não nos amemos uns aos outros, não amemos um ao outro. O que é que está de errado com esses votos? Até que nós não mais amemos um ao outro. É isso? Sabe por quê? Já falamos que o amor é uma decisão. E algumas vezes as emoções estão ausentes por muitas razões. E Deus quer que compreendamos que devemos cumprir nossos votos para com
nosso cônjuge, não importa como nos sentimos. É para a vida toda. Você poderia perguntar ainda, quais são as razões para que as pessoas se divorciem? São muitas razões. Como você espera que o seu cônjuge se mostre entristecido por magoar seus sentimentos? Essas e outras perguntas, eu acredito que elas nos bastam a respeito dos relacionamentos. Algumas perguntas sobre valores comuns, sobre diferenças, né? Para os casais, os valores comuns e a unidade são como dinheiro economizado. Mas as diferenças podem ser consideradas como dívidas. Se eles economizaram bastante e devem pouco, eles estão mais seguros. Mas quando os problemas vêm, eles podem administrar a partir das suas economias. Mas se eles têm somente um pouco de dinheiro e uma grande dívida, tempos difíceis os podem atingir. Da mesma forma, se eles concordarem na maioria das coisas, é fácil discutir o caminho aí através das áreas em que discordam. Mas se não concordam na maioria das coisas, seu casamento será como um navio em constante tempestade. De forma que é importante escolher um cônjuge que compartilhe os valores que são mais importantes para você. Ajustar as diferenças é uma tarefa bem difícil, uma tarefa complexa mesmo. Muitos casais não podem tratar com a pressão. Eles se tornam infelizes, amargos. Mas casais que têm muito em comum podem usar a sua energia para trabalhar juntos em direção a alvos comuns. E essa é uma razão para ser cuidadoso sobre coisas como diferenças de idade no casamento. Quanto maior a diferença de idade nas pessoas, menos elas têm em comum. Eu não aconselho você, casa para ver? Tudo bem. Então, essas perguntas podem ajudar a se preparar para ajustar seus hábitos, suas expectativas. Isso ajudará a impedir alguns problemas futuramente no casamento. Se você discordar de uma pessoa em muitas áreas, provavelmente precisará buscar um cônjuge diferente, a não ser que queira enfrentar. Não ignore as diferenças que afetam a vida diária. Por exemplo, um cônjuge que fala demais pode destruir a felicidade e talvez tirar a paz de quem ama o silêncio. Nem a esposa que às vezes o diga. Então há tantas outras perguntas que podem ser feitas se não as fizer com quem pretende casar, passar teus dias, tuas noites. A quem você fará essas perguntas? Depois do casamento vai ser tarde demais. E você poderá ouvir, você casou comigo sabendo, eu já era assim. Então, escolher um cônjuge é uma das decisões mais sérias que uma pessoa pode tomar. A escolha pode fazer a diferença entre a felicidade e a tristeza, entre um lar piedoso e um lar mundano, entre um lar saudável e um lar arruinado. E a pessoa com quem você escolhe se casar pode fazer a diferença entre prosperidade e pobreza, entre a dignidade e a vergonha. Gaste um tempo perguntando, discutindo essas questões antes de se casar. Deus pode usar essas perguntas para ajudar você a ser a pessoa e achar a pessoa certa para se casar. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Na nossa próxima aula começaremos a pontuar planejamento do noivado e do casamento. Até lá!